Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Orc Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor. Nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital e também pelas nossas plataformas digitais. O nosso portal pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Estamos em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Orc Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Apesar de ser popularmente conhecido como meio de aliviar dores nas costas e corrigir má postura, o método RPG Reeducação Postural Global tem muitas outras aplicações. Apenas no Brasil, 27 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de dor nas costas. O tratamento com o RPG Suchá pode ser utilizado em grande parte das patologias ou perturbações do sistema neuromusculoesquelético, agudas ou crônicas, com ou sem sintomas, ou para combater as dores ocasionais. Porém, o método RPG vai muito mais além. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar sobre RPG e, claro, para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje, já fazia um tempo que ela não aparecia por aqui, mas eu tenho a honra de entrevistá-la novamente, a fisioterapeuta Mari Pagani. Mari, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Obrigada, Aguinaldo. É um prazer estar aqui de novo contigo e com a tua audiência. E até para descontrair um pouquinho, eita palavrinha difícil, né? Neuromusculo esquelético. A gente demora para aprender, mas vai. Vai, né? Acho que até vou usar essa palavra como exercício fonoaudiólogo. Para aquecer a língua, é bom. É, para aquecer a língua. Vamos falar então desse método RPG Suchá? Sim. O método, inclusive, este ano está completando 40 anos de vida no Brasil. 40 anos. 40 anos que o professor Philippe Suchá veio da França e trouxe com ele a bagagem de estudo dele, de todo o entendimento dele de física, mecânica e biomecânica, então aplicando isso às particularidades do corpo humano para ajudar os corpos a se movimentarem de forma melhor. Então é uma metodologia, um raciocínio clínico bem voltado especificamente para o ser humano dentro das suas particularidades, e a gente vai trabalhar através de reflexos e posicionamentos adequados e específicos para gerenciar a forma como o músculo está sendo acionado pelo cérebro. Nisso a gente consegue abranger uma gama gigantesca de patologias e condições que os seres humanos podem desenvolver durante a vida. Mari, então me diga uma coisa, qual a postura correta? A gente tem uma máxima bem recente na fisioterapia que a postura correta é a próxima. Hoje em dia a gente desmistificou muito a crença sobre a postura, quais as relações da postura com as dores, com os processos de inflamação, enfim. E hoje a gente trabalha sempre com a não manutenção de uma postura estática. Nosso corpo evoluiu para o movimento. Então a gente sempre vai direcionar o tratamento dos pacientes para que eles possam atingir qualquer postura que seja necessária para ele no dia a dia. Então, sempre a melhor postura vai ser a próxima, porque a gente não pode ficar parado na mesma posição. E muitas vezes a dor surge pela estagnação, pela gente ficar muito tempo naquela mesma posição. Eu gosto de usar uma frase do professor Philippe Suchá, o criador do método, que o músculo é um elástico vivo e ele se adapta ao uso comum que a gente dá para ele. Então ele tem memória, ele vai armazenar as memórias, ele vai programar as posições para o que seja mais fácil para ele. Então o objetivo do nosso corpo é economizar energia. Então, nessa economia de energia, ele vai simplificando as funções
e as possibilidades de uso ao longo do dia. Então, se eu passo muito tempo sentado durante o meu dia, ficar de pé em algum momento pode se tornar algo desconfortável. Não por eu ter um problema inflamatório ou uma condição crônica na coluna, e sim pelo meu corpo não estar pronto para adotar aquela posição. E isso é treinável, né? Então, quanto mais variações posturais a gente tiver ao longo do nosso dia, quanto mais atividade física a gente puder fazer e experimentações de movimentos diferentes, melhor vai ser a qualidade da nossa postura. E aí a gente também precisa lembrar de que postura, quando a gente fala de postura, a gente pensa no que é bonito e no que é feio. E no que é funcional depois disso. E aí o que é bonito e o que é feio vem de acordo com uma ideia construída socialmente do que é belo e que é feio. Então acaba sendo muito individual, né? Muito particular de cada cultura e de cada momento da sociedade. Então, se a gente tem aquela modelo maravilhosa, magérrima, com os ombros muito para trás, com a coluna completamente reta, sem as curvas fisiológicas, aquilo é idolatrado como algo belo. Mas aquilo não é funcional. A gente precisa lembrar que numa foto ou numa passarela, a modelo está ativando o seu corpo para adotar e conseguir atingir aquela estética. Então é um momento. Então a nossa postura do dia a dia ela é feita por momentos. Se você quer adotar uma postura mais ereta, mais aberta de peitoral, para uma foto, tá tudo bem. Mas dependendo das suas características físicas, pode ser que isso não seja funcional para você. Então, em alguns momentos, se o paciente vai vir me pedir isso no consultório, eu vou dizer, para você não vai servir. Porque é especial, é específico para cada paciente, como o corpo dele se caracteriza e como ele vai funcionar. Eu, dentro da metodologia, aprendi a admirar e respeitar isso. Agora, Mari, isso significa que é tudo muito bem individualizado, né? Exatamente, é muito individualizado, porque nenhum corpo vai se adaptar a um mesmo estímulo da mesma forma, né? A gente pode ter milhões de formas de fazer um entorse de tornozelo, por exemplo, de fazer uma lesão de tendinite de ombro, de um músculo específico. Então, tem muitos caminhos que um corpo pode adotar para preservar aquela região que está em sofrimento, que está em lesão. Então, não tem receita de bolo, não tem um caminho exato a ser seguido durante os tratamentos. E sim, um raciocínio e um olhar para o corpo do paciente, porque o corpo me mostra e porque o paciente me fala. Então, é um tratamento muito ativo, muito colaborativo entre o terapeuta e o paciente. Se você está fazendo RPG e não está auxiliando o seu terapeuta a fazer a sessão com você, ou você fica sozinho na sala, você não está fazendo RPG. Você está fazendo alguma outra técnica, mas o RPG é o trabalho em conjunto do paciente com o terapeuta e da metodologia desenvolvida pelo professor Felipe Suchá. Então, é um trabalho ativo em toda consulta, em todas as consultas, em que a gente vai construir e, como o professor fala, esculpir o corpo na direção da função que o paciente necessita. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Mari Pagani. Estamos falando sobre reeducação postural global, o método Felipe Suchá. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. A gente já volta. Eu sou o Dr. Fábio Cancelier, gostaria de convidá-los para vir conhecer a nossa nova clínica. Aqui na clínica, a gente oferece todos os serviços de odontologia, desde o mais simples ao mais complexo tratamento. E também contamos com toda a parte de harmonização facial e corporal. E nós temos mais uma novidade. Aqui na clínica a gente conta com um espaço que é o Espaço Imune, que conta com todos os tipos de vacinas, desde recém-nascidos até idosos. E você é o nosso convidado. O que é ser premium? Ser premium é ter atendimento especializado, é ser inovador sem perder a essência, é ser moderno sem deixar de lado a pessoalidade, é ser uma instituição financeira onde
todos ganham e prosperam juntos. É oferecer tudo o que você precisa em um só lugar. Seja bem-vindo à Unicred, uma instituição financeira cooperativa premium como você. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Mari Pagani. Estamos falando sobre RPG, Reeducação Postural Global, o método Felipe Suchard. Bem, Mari, o RPG ele pode combater muitos problemas que vão muito além de dores nas costas. Quais são as outras patologias que podem ser tratadas com o método? Por se tratar de um método tão abrangente, a gente consegue cuidar de diversos acometimentos. Então, quando a gente vê músculo esquelético envolvido, queixas específicas que podem ter a associação das estruturas musculoesqueléticas, a gente pode entrar como tratamento principal ou coadjuvante da patologia. Então, a gente pode falar das artroses, das artrites, de toda a gama de doenças reumáticas que acometem esse sistema. Uma das mais diferentes e que pouca gente sabe que a gente pode utilizar o RPG é as disfunções temporomandibulares, as DTMs, né, as doenças que acometem a articulação da mandíbula. Então são pacientes que se beneficiam bastante, porque a gente consegue reprogramar a função muscular daquela articulação, trazer uma melhor harmonia da função mesmo para mastigar, para falar e para engolir. Então isso beneficia muitos pacientes que têm esse tipo de disfunção. Todas as gamas de tendinites, entorses e lesões, as hérnias de discos aqui acabam sendo mais conhecidas, né, pela população em geral. E questões que para mim é bem interessante, que eu tenho experiências recentes, que são acompanhamentos pós-cirurgias grandes. Por exemplo, as cirurgias plásticas, né, para reorganizar o corpo depois de uma mudança de toda a estrutura que recobre, né, o corpo, que é a pele, então pode ter alterações e a gente pode cuidar delas. Também as cirurgias, por exemplo, de peito aberto, pacientes que precisam fazer cirurgia cardíaca e no decorrer da evolução do processo cicatricial dessas estruturas que precisaram ser mexidas, o RPG pode entrar para reorganizar, para ajudar a restabelecer essas funções que por algum momento precisaram ficar paradas. E outra muito interessante que são as cirurgias ortognáticas, aquelas cirurgias que mudam o tamanho de maxila e mandíbula, né, para correção estética e funcional de pacientes com essas disfunções. Essa cirurgia ela é bem invasiva e quando o paciente faz essa cirurgia, muda completamente o equilíbrio dele em relação à posição da cabeça e à função respiratória, por estar muito ligada nessa região mesmo. Então, é um paciente que se beneficia bastante porque o corpo dele vai se reequilibrar de forma muito mais rápido se ele fizer o acompanhamento antes e depois da cirurgia, porque a gente vai gerar um caminho mais rápido para essa adaptação. A gente tira os bloqueios, afrouxa os bloqueios iniciais decorrente da alteração da morfologia facial desse paciente e depois consegue instalar uma forma melhor e mais econômica de funcionar com um novo formato de face que esse paciente tem e uma nova possibilidade respiratória que esse paciente vai ter. Então, essas partes cirúrgicas são uma abordagem que me traz bastante satisfação e muito resultado para o paciente, muito benefício rápido. Bem, Mário, nós falamos de alguns tratamentos, né, de algumas possibilidades de tratamentos, mas existe algum encaminhamento médico para começar esse tratamento? Não há necessidade. Se o paciente se identifica dentro dessa lista de possibilidades, né, que a gente fez até agora, ou se ele entra em contato diretamente comigo, a gente avalia que há possibilidade de fazer essa intervenção e trazer benefícios para o paciente, ele pode me procurar no tempo que ele achar necessário dentro da rotina dele, dentro do momento do tratamento que ele se encontra. É bem comum alguns médicos recomendarem o tratamento, sim, mas como eu não sou vinculada a nenhum plano de saúde, não há essa obrigatoriedade desse encaminhamento médico. Então acaba que eu sou um profissional de livre encontro para quem achar necessário e quem quiser descobrir como é que está a função do seu corpo, para entender como é que o seu organismo está funcionando dentro de algum diagnóstico que esse paciente já tem. Então, a gente consegue identificar e tratar
sem ter o exato diagnóstico clínico. Quando há necessidade e eu identifico que é necessário esse diagnóstico clínico, eu também faço o encaminhamento para o especialista necessário. Por exemplo, se o paciente chega para mim com alguns sinais de doença inflamatória ou reumática, eu vou fazer esse encaminhamento. É um trabalho de muita responsabilidade. Então, sempre vai ter a equipe, que é sempre importante e para a maioria dos trabalhos traz um valor muito importante para o paciente, a equipe, mas se o paciente se encontra, às vezes não está tão feliz com o atendimento que ele está adquirindo em algum setor, se ele precisa de uma segunda opinião dentro de algum diagnóstico, tanto funcional quanto decorrente a alguma recomendação de repouso absoluto, alguma coisa assim, a gente pode colaborar nesse processo. Mari, me diga uma coisa, e quem pode fazer o RPG? Todo mundo pode fazer RPG, dentro de alguns critérios, né? Que não esteja em processo infeccioso, né? Agudo, por exemplo, uma infecção grave bacteriana, então a gente evita. Todo mundo que compreenda o que eu falo e que consiga participar ativamente durante a consulta. Então, quando a gente fala de crianças, tem que ser uma criança colaborativa, que consiga responder aos meus comandos, que consiga ficar parada, que isso é importante durante o tratamento, e até a idade que o paciente achar necessário que consiga perceber os benefícios da consulta. Bom, eu recomendo porque eu sou paciente, de tempos em tempos eu apareço aqui no consultório. Mari, minha postura não tá legal, coloca no lugar de novo, dá um jeito. É isso, é geometria e balanceamento, nosso corpo é uma máquina, né? É isso aí. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Mari Pagani. Estamos falando sobre RPG, o método Felipe Suchá. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. A gente já volta. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Vovó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico. Um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias. Aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Mari Pagani. Estamos falando sobre reeducação postural global, RPG, o método Felipe Suchá. Bem, Mari, como é que é o tratamento? Como é que funcionam as sessões? Certo. Bom, como o tratamento ele é especial para cada paciente, ele é particularmente pensado para aquele momento do paciente, a gente parte de alguns pressupostos, né, postos dentro da metodologia, que são as posturas, os posicionamentos que os pacientes precisam adotar para que a gente atinja a regulação do sistema neuromusculoesquelético ou das cadeias de coordenação neuromuscular, como o professor Felipe costuma nomear. Então a gente vai usar algumas posturas específicas, alguns posicionamentos específicos, focando nas regiões que o paciente precisa ser tratado dentro da queixa dele ou dentro das regiões onde eu identificar durante a avaliação que há necessidade de ser tratada. Então cada sessão vai ser diferente, porque cada paciente vai ter um caminhamento diferente, mas vai ter a semelhança dos posicionamentos, né? Que são as grandes famílias de postura
que a gente tem dentro do método, que são as posturas em decúbito, que são as deitada, as de pé e as sentadas. Então a gente vai utilizar essas famílias de postura para tratar as cadeias de coordenação neuromuscular e assim, como atingir isso, né? A gente vai pedir para o paciente ficar fazendo várias coisas durante a consulta. Então, a gente vai ter respirações específicas para melhorar a parte de cadeia respiratória, que é essencial para o nosso funcionamento. Então, o diafragma é o centro do nosso corpo. Então, se você não está fazendo uma respiração específica, você não está fazendo RPG. A gente vai pedir para os pacientes vários movimentos, né? Dentro deles, a gente vai conseguir, dentro desses movimentos, a gente vai conseguir estabelecer esses reflexos, e esses reflexos vão levar informações para o cérebro, e aí que a gente vai conseguir melhorar essa coordenação de cérebro e músculo para melhorar a função daquela região específica. Então, são várias contrações, vários movimentos, e aí, dependendo de cada paciente, a gente vai respeitar ou não alguns limites e direcionamentos dentro dessas grandes famílias de postura. Uma coisa bem importante é pensar que cada corpo, ele tem esse caminho, né? Como a gente já falou antes, tem esse caminho adaptativo, essa construção, esse tempo que ele levou para chegar onde ele está. Então, eu também vou respeitar e vou ouvir e ver esses caminhos no corpo do paciente. E aí, dentro de todo esse processo de mudança, de reflexo, de melhora de função especificamente, falando da estrutura muscular, melhora de posicionamento articular, a gente vai conseguir, depois disso, grosseiramente, ver uma mudança estética, porque é visual muito o nosso referencial, né? O paciente vai ver, não, meu ombro está mais baixo, minha cabeça está mais para frente. E isso também não é o essencial, porque às vezes isso não vai mudar de forma tão gritante que seja possível a gente se reconhecer essa melhora tão significativa olhando no espelho ou numa foto. Mas os pontos principais consigo fazer isso agora? Esse vai ser o reconhecimento da efetividade da consulta. Iniciei a sessão sem conseguir fazer determinado movimento ou determinado movimento me gerava dor e ao final da consulta consigo fazer isso, não me gera dor, está leve fazer isso, é fácil fazer isso novamente. Mari, uma outra questão. O tratamento, ele é definitivo? É definitivo a partir do momento que a gente estrutura essa memória de função, né, que a gente constrói essa função muscular novamente numa direção interessante para aquele momento do paciente, mas a gente precisa lembrar que a vida acontece e o corpo é um organismo vivo que está em movimento, que está em constante alteração. Então pode ser que para alguma queixa específica exista alta, a gente não exista mais aquela queixa, não exista mais aquela dificuldade, mas pode ser que o paciente venha a apresentar outra necessidade, goste tanto do tratamento e que queira vir de tempos em tempos fazer, existe isso, então, assim, é muito relativo. Eu costumo brincar com os pacientes que a alta é relativa. A gente libera o paciente porque ele está bem para aquele momento, mas a partir do momento que ele não sentir mais bem, ele pode voltar. Então, relacionamento aberto. A gente sempre volta quando é necessidade do paciente estar com a gente e sempre quando for importante agregar isso para a vida dele. Mari, uma outra questão. Mulheres grávidas se queixam muito de dores lombares, né, durante o período gestacional. O RPG é aplicado também no tratamento para mulheres grávidas? Sim, pode ser sim usado para esse acompanhamento no período gestacional, porque a gente precisa lembrar que o corpo da gestante ele sofre diversas alterações, né? Os músculos precisam se distender, as articulações ficam mais frouxas. Então, o RPG, por agir diretamente nessas estruturas, sim, pode trazer muitos benefícios para essas mulheres durante o período gestacional. E um outro grande trunfo da RPG para as mulheres em puerpério, para reorganizar o equilíbrio muscular. Então, nesse puerpério, tanto tardio como imediato, de acordo com o momento que a mulher consegue se deslocar até o consultório e vir com tranquilidade para receber o tratamento, a gente vai conseguir melhorar a função lombar de novo, organizar os ossos da bacia que durante o parto natural se movimentam bastante. Então, para essas mulheres puérperas é de grande auxílio, até inclusive para facilitar os momentos de amamentação. Às vezes fica desconfortável para ficar sentada durante muito tempo, ou tem algum ajuste que precisa ser feito no ombro, no pescoço, para poder segurar o bebê. Então, traz esse acalento, traz esse conforto, mais esse momento de cuidado para essa mulher que está nesse momento tão especial.
Bem, Mari, então para finalizar nossa entrevista e até para aquele telespectador que nos assiste, qual a formação deve ter um profissional de RPG? Para fazer RPG, um profissional precisa, primeiro de tudo, ser fisioterapeuta. Então, ter a graduação, né, ser bacharel em fisioterapia e fazer a formação especial em reeducação postural global. Eu costumo dizer que dentro do Instituto Philippe Souchard, Rio de Janeiro ou São Paulo, hoje no Brasil, que são os centros de excelência que ensinam da forma mais atualizada possível a metodologia, porque eles estão diretamente em contato com o professor Philippe Souchard. É um senhorzinho de idade já, mas que ainda atualiza o método o quanto possível. Ele é um apaixonado pela fisioterapia, então ele está sempre atualizando. Então a formação mais atualizada são dentro desses institutos. E existem também outros cursos de RPG no Brasil, mas que fogem dessa orientação do professor Philippe Souchard. Então, são cursos de reeducação postural, mas em outras técnicas, em outras teorias, e apenas utilizam a mesma sigla para identificar a metodologia. Tá? Então, o RPG de verdade que a gente brinca é o do Philippe Souchard, que a gente faz a formação em São Paulo ou no Rio. Mari, quem quiser te procurar, como é que faz? Hoje pode me encontrar nas redes sociais, @MariPaganiFisio. Meu endereço aqui no centro de Criciúma, no edifício Catarina Gazinski, sala 514. Pode me chamar ali no WhatsApp. Normalmente no consultório vai ser difícil eu conseguir atender, porque eu vou estar sempre cuidando de outro paciente no momento que eu estou aqui. Mas ali pelas redes sociais, sempre em comunicação com todo mundo. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tive o prazer de conversar novamente com ela, Mari Pagani, fisioterapeuta. Falamos sobre reeducação postural global. Mari, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Quanto antes eu tô de volta. Parabéns, sucesso. Obrigada, sempre. Para nós. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Sempre em nome de Hospital São José, Miocore e Cardiologia, Gastromédica, Instituto Castelã, Unicred, URC Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier Clínica Integrada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor. Canal direto para a sua saúde. Até lá. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. URC Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancelier Clínica Integrada.